Então, pessoal, mais uma resolução. Sabe-se que o ângulo alfa pertence ao intervalo que vai de 1 fechado até o valor π aberto. O ângulo beta pertence ao intervalo que vai de 2 fechado até 4π sobre 3 fechado. E o ângulo θ pertence ao intervalo que vai desde o 5 até 13π sobre 6 fechado. 5 fechado e 13π sobre 6 fechado. Dado que os ângulos estão em radianos, os sinais das expressões seno de alfa vezes cosseno de beta, seno de alfa vezes cosseno de θ e cosseno de beta vezes cosseno de θ correspondem respectivamente a. Bom, então o que ele está pedindo aqui é o sinal de 3 operações. A primeira delas, seno de alfa vezes cosseno de beta, então vou colocar aqui, ó, seno de alfa vezes cosseno de beta. Vou deixar um espaço aqui embaixo e vou colocar seno de alfa vezes cosseno de θ, que é o segundo produto, seno de alfa vezes cosseno de θ. E o terceiro é cosseno vezes cosseno, é cosseno de beta vezes cosseno de θ. Ok, então eu preciso saber o sinal desses 3 produtos. Como que eu vou saber o sinal dessas operações? Identificando o sinal de cada um deles. Ah, será que o seno de alfa é positivo? Ah, de repente é. Será que o seno de beta é negativo? Ah, de repente é. E aí, mais vezes menos, daria menos. Se essa conjectura que eu estou estabelecendo aqui for verdadeira, mais vezes menos dá menos. E aí, pode ser letra A, pode ser letra C, pode ser letra E. Mas isso é só uma conjectura. Estou fazendo aqui uma atribuição, estou fazendo um chute. Então, eu preciso verificar o sinal de cada um deles. Então, vou pensar no alfa. Então, está dito que o alfa ele pertence ao intervalo que vai desde o 1 até o valor π. Bom, eu acho sempre, aqui é aberto no π, né? Eu acho sempre interessante que se estabeleça um raciocínio em graus, porque ele é mais intuitivo. Tu consegue raciocinar melhor em graus do ciclo trigonométrico do que em radianos. Então, eu vou fazer uma espécie de transformação, de uma conversão para graus. Então, eu vou colocar aqui o alfa, ele pertence na conversão para graus, no intervalo 1. Lembra que está me dizendo que isso aqui é em radianos, então isso aqui é 1 radiano. Eu quero converter para graus. E aqui eu tenho π radianos e quero converter para graus. O π radianos, ou π radiano, é mais fácil de converter, já que nós sabemos que cada 1 π radiano corresponde a 180 graus. Mas por que, senhor? Eu não lembro disso. Bom, o ciclo trigonométrico ele tem uma volta completa, 360 graus, e uma volta completa em radianos corresponde a 2π. Então, a meia volta aqui, ó, essa meia volta, estabelece como graus 180, vale a metade de 2π. Metade de 2π é 1π. Logo, 1π equivale a 180 graus. Bom, então, esse limitador do intervalo já consegui definir, 180 graus. Agora, este 1 radiano, quanto que é? Bom, então aqui eu vou fazer uma regra de 3, rapidinha. Eu sei que 1 radiano corresponde a aproximadamente 57 graus, tá? Eu já conheço essa conversão, mas vamos supor que eu não soubesse como que eu converto 1 radiano para graus. Então, vou pensar assim, ó, que 3,14 radianos, né, que é 1π radianos, 3,14 radianos, que é a mesma coisa que 1π radianos, isso vale 180 graus. Como eu quero 1 radiano será igual a x graus. E aí eu isolo x fazendo o produto cruzado 1 vezes 180 dividindo por 3,14. E aí 180 dividido por 3,14
vai dar x igual a... Bom, e pensa, se fosse exatamente 3 aqui, 180 por 3, daria 60, seria 60 graus. Como é 180 dividido por 3, alguma coisa, vai dar um pouco menos de 60 graus, vai dar 50 e poucos graus. E eu sei que isso, arredondando, é 57 graus, é 57,3. Então, eu tenho aqui 57 graus aproximadamente nessa divisão. Mas nota que sabendo que isso dá 50 e alguma coisa, já é o suficiente para perceber que fica dentro do primeiro quadrante. Então, o alfa ele varia desde 57 graus, eu poderia arredondar até para 60, né? Então, varia em 57 graus até 180. Logo, o alfa ele pertence ao primeiro quadrante. Então, isso aqui é bem relevante dentro da resolução. Fazer o mesmo raciocínio agora para o ângulo beta. O ângulo beta ele pertence ao intervalo que vai desde o 2 até 4π sobre 3 radianos, fechado nos dois extremos. Então, o beta ele pertence a... Bom, aqui é 2 radianos. Lembra que 1 radiano deu 57 graus, então agora não preciso fazer o cálculo de novo. 2 radianos é 2 vezes 57, 114. Então, aqui, 114 graus. E vai até 4π sobre 3. 4π sobre 3, lembra que o π é 180. Vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. 4 vezes 180 divide por 3. Estou fazendo essa conversão. 180 graus divide por 3 dá 60 graus. 4 vezes 60 graus, 240. Ó, vai trocar de quadrante aqui, né? Do 114 até o 240. Bom, então nota que agora eu não tenho um quadrante estabelecido. Eu tenho uma parte, então beta é assim, ó, beta tem uma parte que vai de 114 até 179,999 até 180, aberto em 180, né? Do 114 até 180, ele é um arco de segundo quadrante. E a partir do 180,0001, ou seja, a partir do 180 aberto, ele vai para o terceiro quadrante. Então, o ângulo beta ele tem uma parte no segundo quadrante e uma parte no terceiro. Se eu fosse representar isso no... ficou bem feio isso aqui, deixa eu melhorar. Vou fazer mais caprichado aqui. Muito bem. Se eu tenho aqui... Aqui eu vou fazer a mão. Olha só. Eu tenho 114 até 240. 114 mais ou menos por aqui, né? Um pouquinho mais de 90, 15 graus aproximadamente acima de 90. Estaria aqui 114 e vai até 240, mais ou menos por aqui. 30 graus a menos do 270. Então, aqui, ó, estão os arcos, ou está o arco beta. Então, vou deixar esse desenho aqui. Vou deixar esse desenho aqui e vou dizer que aqui se refere aos ângulos beta. Uma parte em segundo quadrante, de 114 a 180, e de 180 até 240, o restante já dentro do terceiro quadrante. Então, vou deixar o beta aqui. E vou fazer o θ nesse espaço aqui, ó. O ângulo θ. O ângulo θ, ele pertence ao intervalo que vai desde os 5 radianos até 13π sobre 6 radianos, os dois fechados. Ok. Vou converter isso. θ pertence. Bom, vou converter isso para graus. Lembra que 1 radiano é 57 graus.
Então aqui 5 radianos, 5 vezes 57. 5 vezes 57 vai dar 250, com mais 35, 285. Então aqui eu tenho 285 graus. Então vai desde o 285 graus, que é um arco em quarto quadrante, e ele vai até 13π/6. Deixa eu usar aqui o rascunho, vou fazer aqui embaixo. 13 vezes 180 divide por 6. Simplifica isso, divide 180 por 6 dá 30. 13 vezes 30 dá 3, 39, 390. 390, que convertendo para o primeiro quadrante, né, reduzindo o primeiro quadrante, 390 menos 360 vai dar o 30. Então 390 é como se fosse até o 360 e mais 30. Então ele vai até o 390 graus. Que na realidade a gente sabe que esse 390 ocupa o mesmo lugar do 30. Se eu fosse fazer um desenho, vou fazer como eu fiz no outro. Um desenho aqui, ver se cabe. Vou colocar aqui os eixos. Então eu tenho 285 aqui, ó, 15 graus passando do 270, 285, e ele vai até 390, que é a mesma posição do 30. Então estaria indo até aqui, ó, até o 390, que ocupa o mesmo lugar do 30 no primeiro quadrante. Então o ângulo θ, ele está nesse espectro aqui, ó, nessa faixa, nesse intervalo. Aqui está o ângulo θ. Então nota que θ, ele também tem dois quadrantes, né? Um pedaço dele está no quarto quadrante e outra parte está no primeiro quadrante. Eu vou colocar aqui, ficou apertado, mas eu vou colocar aqui o θ. Ele tem uma parte no quarto quadrante e uma outra parte em primeiro quadrante. Vai ficar fica mais didático. Ok, então vou circular aqui, ó. O θ, o alfa no primeiro quadrante, todo ele. O beta uma parte no segundo e no terceiro, e o θ uma parte no quarto e outra parte no primeiro. Bom, e agora eu vou então olhar para os sinais. Esses quadrantes, esses desenhos dos ciclos trigonométricos ficaram bem interessantes na hora de eu executar o sinal. Olha só como vai ajudar. Eu quero fazer seno de alfa vezes cosseno de beta. Seno de alfa vezes cosseno de beta. O alfa ele é de primeiro quadrante. No primeiro quadrante todo mundo é positivo. Então tudo que for relacionado a alfa vai ser positivo. Seno de alfa é positivo aqui. Se fosse cosseno de alfa também seria positivo. Se fosse secante de alfa, se fosse tangente, todo mundo em primeiro quadrante é positivo. Então seno de alfa é positivo. Já posso adiantar aqui embaixo, ó, também seno de alfa é positivo. Agora ele pede o cosseno de beta. O cosseno de beta, olha só, beta é esta região aqui, ó. É uma parte em segundo e em terceiro. Tá, mas como é que eu vou saber, senhor, se ele está no segundo, se ele está no terceiro? Não precisa, porque ambos quadrantes, tanto o segundo quanto o terceiro, projetam como cosseno na parte negativa, na parte de trás do eixo dos cossenos. Então vai ser negativo, cosseno é negativo, tanto no pedaço que vai de 114 até 180, como no pedaço do 180 a 240. Então o cosseno aqui de beta é negativo. Então não importa qual seja o quadrante em que ele esteja, ou no segundo ou no terceiro, o cosseno é negativo. Então já posso garantir que cosseno de beta aqui, ó, é negativo. Aqui também, aqui eu tenho positivo, positivo, aqui negativo, aqui cosseno de beta de novo, ó, negativo. E está faltando agora o cosseno de θ. Eu já deixo tudo preenchido. Cosseno de θ, o θ está aqui, ó. E aí observa que o θ tem uma parte no quarto quadrante e uma parte no primeiro. De novo, não importa, porque as projeções do quarto quadrante
se dão na parte da frente do cosseno, ou seja, na parte positiva do cosseno, e no primeiro quadrante também as projeções se dão na parte da frente, na parte positiva do cosseno. Então, os cossenos do ângulo θ serão sempre positivos, porque eu tenho uma parte do θ possível para quarto quadrante e uma parte possível para primeiro quadrante. Então, cosseno de θ positivo, cosseno de θ positivo. E aí agora eu vou analisar o sinal, vamos dizer assim, final. Mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos, e aí eu tenho a sequência de sinais, menos, mais, menos. Menos, mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais, menos. Aqui, ó, letra C. Menos, mais, menos. Ok? Então é isso, exercício bem interessante, né, para fixação dos sinais dentro dos quadrantes, né? Também trabalha a conversão entre graus e radianos, um exercício bem interessante para uma revisão, ok? Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.